João nós não temos a oração do Pai Nosso, mas nós temos Jesus rezando ao Pai nesse capítulo 17 aqui, que é a oração de Jesus ao Pai em favor de nós. É um jeito de rezar muito próprio da cultura de Jesus, da cultura dos antigos, dos judeus, dos hebreus, onde o homem, o chefe da casa, o patriarca, enfim, ao perceber a proximidade da morte, reza em voz alta na frente dos filhos. E a oração que é feita, né, em voz alta, é uma oração dirigida a Deus, em favor dos que vão ficar depois dele, mas essa oração, junto com ser, por óbvio, um exercício da fé, da piedade para com Deus e da caridade para com quem fica, desejando coisas boas, ela também é uma oração cheia de exortações. Ela é uma oração cheia de recados do como é que deve ser, né? Então Jesus aqui olha para o céu e diz: Pai, que eles sejam um como nós somos um. Quer dizer, eu estou dando a dica, estou pedindo a Deus, mas estou te fazendo entender. Porque a oração, meus irmãos, necessita da fé, da entrega. A oração precisa de alguma afetividade, precisa do dom da piedade, né? A oração ela é um exercício da confiança, do abandono. Ela é uma esperança de que Deus vai dar aquilo que eu estou pedindo. Mas a oração necessita de alguma racionalidade, né? As orações elas precisam fazer, elas nos dizem alguma coisa. A gente reza conforme aquilo que a gente crê. E conforme a gente crê, é como a gente reza. Então Jesus assume aqui um estilo de oração muito próprio do seu tempo e que a Bíblia conhece nos patriarcas, nos grandes homens, mas que se vivia assim. O pai de família, quando percebe a proximidade da morte, se de fato ele fosse um homem piedoso, enfim, que tinha a fé como base da sua casa, aquilo não fosse vergonha para eles, ele, na proximidade da morte, ia reunir todo mundo em algum dia ali e ele ia rezar a Deus em voz alta para todo mundo ouvir. E essa oração é prece, é esperança, mas também é exortação àqueles pelos quais ele está intercedendo, né? E Jesus aqui então hoje está exortando os discípulos e a nós. Primeiro, ao dom, a necessidade da unidade, que eles sejam um para que o mundo possa crer. Como é que o mundo vai crer se nós mesmos somos divididos e ficamos nos mordendo uns aos outros, né? O mundo vai olhar e dizer: bom, mas para ser ruim desse jeito, chiliquento desse jeito, picuento desse jeito, traidorzinho pelas costas desse jeito, se fala assim de quem tanto o ajuda, quando eu não vou lá. A unidade é um dos modos de testemunhar a fé. Mas a unidade passa por uma graça interior. Tem um critério aqui e um jeito de sermos uns com os outros, que é sermos um com Deus, né? Então Jesus está orando para que todos sejam um, como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, para que eles estejam em nós. Portanto, a unidade na vida, comunhão com alguém, fraternidade com alguém, Jesus colocou aqui para nós um critério, né? Como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, para que eles estejam em nós. É na busca por Jesus que a gente se encontra. É em Jesus que a gente fica ombro a ombro, um com o outro. Para que eles sejam um, como eu em ti, tu em mim, para que eles estejam em nós. E aqui a gente vai olhando para a nossa vida e percebendo que nenhum de nós anda sozinho na vida. O ser humano não aguenta andar sozinho. Ele não é da natureza humana isso. A gente precisa de companhia, a gente tende a isso. E aí, quando a gente olha para a nossa vida, a gente vê que nenhum de nós de fato está sozinho. Nenhum de nós está sozinho. Mesmo quem reclama demais de solidão não está sozinho. E talvez esteja experimentando a solidão justamente por causa daquilo e daqueles que escolheu ter do lado. Então, dependendo do caminho que a pessoa trilha, dependendo dos valores que ela escolhe e baliza a vida dela, ela vai ser só mesmo. Porque esse tipo de vida, esse jeito de pensar, esse jeito de agir, esse jeito de falar, traz quem para o teu lado? Traz quem te suga, traz quem te maltrata, traz quem te explora. Então, nós andamos rodeados, nós andamos colados em pessoas. E na caminhada cristã, a gente vai vendo que a gente vai fazendo pequenas escolhas que vão nos distanciando de pessoas, nos aproximando de pessoas. A gente vai guardando pequenos sentimentos que distanciam, vai aprendendo a valorizar sentimentos que aproximam, né? E aí nós precisamos escolher, meus irmãos, porque nós vamos ter comunhão, nós vamos ter vínculo, e vínculo faz bem e faz mal, lá onde a gente busca as coisas. Então quem busca dinheiro e fica rico, lá nesse lugar chamado dinheiro, sucesso, riqueza, vai encontrar pessoas que estão indo para lá, e lá vai ficar colado com essas pessoas, para o bem ou para o mal. Quem busca prazer, quem busca vingança, né, vai acabar tendo comunhão, segredo, pacto, aliança com quem é assim.
Por que muitas vezes dentro de uma família, dentro da igreja, dentro de um casamento, não existe comunhão, não existe mais aliança, não existe fraternidade? Parece dois inimigos dormindo junto. Por quê? Porque não buscam a mesma coisa. Um está indo para um lado, dentro do coração, da vida, o outro está indo para o outro. E é por isso que, às vezes, fora de casa, as pessoas têm mais intimidade, amizade. Quantas mulheres não sabem nada dos seus maridos? Os amigos do boteco sabem. Porque são as buscas. É lá na frente que a gente se encontra. Lá naquilo que a gente tem de mais profundo que a gente se encontra. Quanto marido não sabe nada da esposa? Quantas vezes a gente não sabe nada do outro? A gente fica até surpreso que a pessoa se abra tanto com fulano, porque está buscando as mesmas coisas. Então aquilo que a gente busca vai fazer a gente encontrar pessoas nesse caminho. Tem gente andando nessa estrada e querendo o topo dessa montanha aí, seja ela qual for. Então Jesus está dizendo aqui para nós: para que todos sejam um, ó Pai, como tu estás em mim, eu em ti, para que eles estejam em nós. Estar em Cristo, para que o mundo creia. Jesus vai dizer que nos deu a glória. Eu dei-lhes a glória que tu me deste, para que eles sejam um, como nós somos um. E o que é esse um? Eu neles, tu em mim, para que chegue à unidade perfeita da comunidade, mas a unidade também, meus irmãos, da nossa própria alma. Às vezes a gente não é um como sociedade, né? Como igreja, como paróquia. Mas muitos de nós também vamos experimentando que a gente não é um nem com a gente é descompassado. Esses dias eu andei pensando, só pode ser bobeira minha, mas como vocês estão tão bem acordados, vou gastar uns minutinhos a mais aqui da homilia, vendo que está todo mundo vivazmente com a sobrancelha erguida, olhando para o padre. Eu estava pensando, uma coisa que eu percebi, acho que todo mundo, se olhar com atenção, percebe em adolescente, mas parece que não é mais só de adolescente isso. As pessoas andam muito desengonçadas. Conhece essa palavra? Ah, fulano é desengonçado. O adolescente, por um tempinho ali, ele fica desengonçado fisicamente, porque dá aquela espichada. Conhece a palavra espichado, né? Dá aquela esticada. Aí parece que os braços ficam maior, parece que aquele braço não é daquele corpo. Reparou? Aí eles vão pegar qualquer coisa e eles derrubam. O corpo está tentando voltar a ser um. A pessoa está desengonçada. Corpo, mentalidade, né? Humor. Aí tem o desengonçamento até hormonal, afetivo, sexual. Que os hormônios já estão correndo na veia ali, como se fosse um adulto pronto para procriar e criar 3 filhos, mas é um crianção ainda. Então, aquele descompasso. Mas existe um desengonçamento físico mesmo. Mas eu ando reparando, eu não sei, tem muito adulto desengonçado. A pessoa não consegue, você vê que ela não está em unidade do ser, né? Porque, por exemplo, um adolescente pode não estar uno com ele mesmo. Pela idade, pelos hormônios, é uma transição, isso faz parte, né? Mas veja, tem gente que não é nem consigo mesmo nas coisas mais elementares. Mas você reparar isso. As pessoas elas têm dificuldade de fazer coisas simples. Fisicamente falando, elas são descoordenadas. Impressionante. Querido, primeiro você coloca isso aqui, solta isso da sua mão. Bota com as 2 mãos aqui, agora você pega aqui, agora você senta. Adulto, as pessoas têm dificuldade de fazer movimentos físicos. E por que isso? Porque enquanto faz isso, está pensando na outra coisa, preocupado com não sei o quê, as pessoas são atabalhoadas. Não é assim? Você está numa fila. Estava no aeroporto, fila para comer. Hoje a pessoa faz meia hora que está na fila com você. Na hora que ela chega, é que ela resolve pensar. Você teve meia hora para pensar, meu anjo. Aí a pessoa não sabe se ela bota o celular no bolso, se ela segura a bolsa, se ela fala com o menino, se ela dá o tique. Você vê que a pessoa ela, parece aqueles bonecão de posto de gasolina, de BR, aquele que enche de... Sou bonecão do posto. Ser um. Hoje em dia está virando um desafio ser um fisicamente. Parece que a pessoa ela não se coordena ela mesma. E veja, nós temos muitos âmbitos em nós que vão se despregando, se soltando, e a gente vai ficando fragmentado, a gente vai ficando picotado, a gente vira um quebra-cabeça que nem a gente organiza. Então, ser um em Deus. Esse é um primeiro movimento que a gente precisa ter com a gente mesmo, ser um. Para onde é que a minha vida está indo? O que eu estou fazendo? Isso aqui coopera com o meu sonho. A gente vem no pé de São José, chora, chora, chora e pede. Sai daqui, as minhas atitudes cooperam, estão coordenadas com aquilo que eu tanto pedi? Ou elas estão... O resto de um jeito, vive do outro. Ah, porque o meu sonho era não sei o quê. Tá, deixa eu ver a tua vida, ver se ela corresponde ao sonho que você diz que você tem. Nada do que faz, nada do que está na agenda da vida coopera, corresponde, frutifica, ecoa. É porque era o meu sonho. Era nada. Pode mentir, não é teu sonho. Então, ser um, a gente tem alma, a gente tem psíquico, a gente tem corpo, a gente tem segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, domingo, feriado, recesso. Ser um, estar uno, estar junto, estar inteiro. E quem faz isso em nós, queridos, é Jesus. Quem faz isso em nós é a palavra. Quem faz isso em nós são as provocações do Espírito Santo.
Deus começa a nos incomodar, que a nossa vida está atrasada, que a gente está ficando para trás, que isso aqui não convém, não soma, não agrega, que aquilo ali que eu morro de medo, mas eu preciso ir em direção àquilo, senão não vai. É o Espírito Santo, isso aqui é trabalho de Deus em nós, que a gente deixa Deus fazer e coopera com o que Deus está fazendo. Ser um. Senão a gente vira o bonecão do posto, em absolutamente tudo. Aí a vida vira um monte de peça que não gruda, que não ajeita, que machuca, que faz barulho, porque nada tem destino, nada tem norte. E nós já reparamos, a gente sente isso, como o tempo passa rápido, não é? Como o tempo passa rápido. Ontem meu irmão falava para mim assim, estou preocupado, o cachorro dele. Anda quieto, agora hoje está doendo de novo, os pelos embranqueceu, ele virou senhorzão, o cachorro dele. Né? Falei, mas quantos anos está o cachorro? 8,5, quase 9. Eu não entendo nada, falei assim, mas acho que eles vivem uns 12, 13, não é isso? Eu falei assim, se tudo der certo é isso mesmo. 12, 13 anos vai começar a morrer, pode esticar um pouquinho mais, né? Aí pegou e falou assim, o duro que se tem 8 para 9, 12, é mais 4 anos só. Falei, ano que vem tem eleição de novo. Daqui um ano é de novo, 4 anos. Copa do Mundo, né? Eleição. Como passa, né, gente? Como a vida... Então, daqui a pouco, filho, está enterrando o cachorro aí. É isso aí. Voa. E se a gente não é um, diante de Deus, os apelos de Deus para nós, né? O que a gente faz com a vida? Nada. E se tem um sentimento triste na vida, é o sentimento de eu não fiz nada. Esse sentimento ele é muito doído. É muito difícil essa ficha cair e a pessoa continuar indo para frente. Aqui na nossa comunidade, há 12 anos, quase 13, a gente faz acampamento. Quantas pessoas, no fundo, não conseguiram perseverar por vários motivos, é óbvio, mas um deles. Não é fácil a ficha cair aos 55 anos de idade. Não é antes tarde do que nunca, mas não é o melhor momento da vida para você aprender o que é ser marido, esposo, mãe, católico. Aí a pessoa, quando ela descobre isso, ela vê que ela não plantou isso e que ela está numa altura da vida, onde se ela plantar, ela não sabe se dá tempo de colher. A gente não pode desperdiçar a vida, irmãos. Quando Deus fala algo com a gente, Deus tem pressa. A gente não precisa ser ansioso, mas Deus tem pressa em alguns assuntos. Por quê? Porque a vida passa rápido demais. E aí é muito doído, é muito desafiante perceber que a gente passou do ponto, que a gente passou do tempo. E que agora que eu entendi que cervejinha, futebol e amigo de espetinho de boteco não é a coisa mais importante. Importante é os meus filhos. 29 anos de idade, 1,80 m, 112 quilos, vai pegar no colo como? Já nem mora mais aqui, passou no concurso, mora lá, agora já foi. Esse sentimento de eu não tenho nada, eu não plantei, eu não corri, ninguém me empurrou para a minha própria história, eu fiquei aqui debaixo da sombra de todo mundo. É muito difícil isso aqui. Então a gente precisa ser um para não perder a própria história, para não perder a própria vida. E é diante de Deus que a gente se encontra e percebe o que Deus quer de mim, o que Deus me pede, por que eu tenho tanto medo de certos passos, por que eu tenho tanta necessidade de certas coisas. Em Deus a gente se encontra. Para sermos um, para nos organizarmos em nós, senão a gente vira um monte de peça solta. Feito isso, e junto com isso, porque tudo é ao mesmo tempo da nossa vida, né? A gente vai sendo um com o Pai, um com Cristo. Jesus mora em nós, o Espírito Santo mora em nós e o Pai mora em nós, né? Pai, aqueles que me deste, quero que estejam comigo onde eu estiver. Jesus está falando aqui do céu, da vida eterna. Para que eles contemplem a minha glória, glória que tu me deste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Contemplar a glória de Cristo, essa é a nossa recompensa. Contemplar a sua beleza. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes também conheceram que tu me enviaste. E olha o que Jesus vai dizer agora. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e o tornarei conhecido ainda mais. Jesus vai revelando Deus a nós no caminho da nossa vida. Então existe um conhecimento, um sabor, um poder de Deus para mim que não está aqui agora. Ele está ali na frente. E eu preciso ir lá. Por isso que a gente precisa caminhar na nossa vida espiritual, progredir. Conforme a gente caminha, Jesus vai revelando a verdade de Deus ainda mais para cada um de nós. Nós vamos conhecendo a Deus, vendo a Deus. E isso é obra de Cristo, através do Espírito Santo, dentro de nós. Eu fiz conhecer o teu nome, vou fazer conhecido ainda mais. Como? Se é a última noite dele na terra. Amanhã, 15h, né, no Evangelho aqui, ele está na cruz. Domingo ele ressuscita. Como que ele vai fazer isso? Vai fazer isso pelo Espírito Santo. Quando Jesus
sopra o Espírito. Em Pentecostes. Começa um trabalho agora do Espírito Santo. É o Espírito Santo que pega esse trabalho e fala: Jesus, deixa que eu faço para você. Pode voltar para a glória, você já relaxa, só assiste, quer ver? O Pai está on. E o Espírito Santo começa a fazer dentro de nós. É uma obra do Espírito. Esse conhecer mais a Deus, pelos dons e pelas virtudes que o Espírito nos concede. Para que isso? Para que o amor com que me amaste, e esse amor é eterno, esse amor é infinito, esse amor é imensurável. Como é que a gente mede o amor de Deus Pai? Pelo seu verbo eterno, Jesus. Não tem como medir. Para que o amor com que me amaste esteja neles. E esse amor não se mede, porque esse amor não é coisa. Esse amor é uma pessoa. O amor do Pai pelo Filho é uma pessoa chamada Espírito Santo. Então, para que o amor com que me amaste, o Espírito Santo, esteja neles. O Espírito Santo esteja em nós. E eu mesmo esteja neles.